Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu vim aqui, conversar com vocês um pouquinho sobre o processo do meu emagrecimento. Eliminei 10 quilos. Gente, não foi fácil, tá? Pra quem pensa, foi moleza, foi fácil. Não, gente, não foi fácil. Eu consegui eliminar esses 10 quilos e depois que eu consegui eliminar esses 10 quilos, eu estou no foco, não tô perdendo foco, eu estou muito animada, tô levantando meu autoestima, tá? E isso me faz cada dia mais forças para eu continuar me cuidando no meu foco. Bom, para vocês que estão vendo aí, esse canal, ele foi um canal criado recente, tá, gente? Pode ter aí 5 a 6 inscritos, como vocês podem estar vendo, tá? E eu já tô pra criar um vídeo, gente, há muito tempo, desde quando eu criei, mas eu acabei não gravando. E hoje eu tirei esse momento pra gravar. Mas eu não sou nova aqui no YouTube, tá, gente? Eu tenho 2 canais, isso mesmo. Eu tenho um canal Espaço Beleza da Mulher, que eu vou deixar pra vocês aqui, tá? A logo certinho direitinho, que é onde eu mostro os meus trabalhos de cabelo, tá bom, gente? Porque eu sou cabeleireira. Já passa aí mais de 6 mil inscritos. E também tem o meu canal Somos YouTube Oficial, que também já ultrapassa aí mais de 6 mil inscritos, porém eu desisti dele porque por um vacilo meu eu perdi a monetização e ele tá aí paradinho, não sei se eu prossigo com ele ou não. Então, gente, eu resolvi criar esse terceiro canal. Mas quando eu decidi criar esse terceiro meu canal, o meu intuito mais era deixar registrado nele as minhas fases, tá? Os meus momentos do meu emagrecimento, as minhas experiências, tá? Porque eu vivi sempre na experiência das pessoas, baseada na vida das pessoas. E agora eu consigo ter a minha própria experiência para passar para vocês. E eu acredito que assim como eu tô na luta do emagrecimento, com certeza vai chegar aqui pessoas nesse vídeo que vai estar na mesma situação. E uma coisa que eu falo pra vocês, gente, não desista, tá? Dá vontade de parar no meio da caminhada, dá vontade de desistir, tá bom? Mas só que não. Quando você começa a ver o resultado, gente, é sensacional, é gratificante. E processo de emagrecimento, ela não é do dia para noite, né? Ela requer cuidados, ela requer paciência, ela requer renúncias, tá? E o emagrecimento, o, o passo a passo, num determinado tempo, no tempo certo do emagrecimento, ele não traz um efeito rebote. Porque eu já perdi 10 quilos dentro de, tipo assim, de uma semana praticamente. E depois ele me trouxe um efeito rebote que eu engordei o dobro, o triplo até. Então, gente, é isso daí. Eu vou contar um pouquinho pra vocês do processo do meu emagrecimento, o que me levou a eu criar esse canal. Tudo sobre o meu emagrecimento logo após a vinheta. Bom, pra quem não sabe, eu me chamo Janaína. Eliminei 10 quilos, tenho 37 anos, sou mãe de 3 lindos filhos, tá? De 12, 17 e 21 anos. E tenho um lindo netinho de 9 meses. Também sou avó, gente, sim, sou avó. Então agora eu vou contar um pouquinho pra vocês, né, a parte do meu emagrecimento. Eu luto pra tentar emagrecer já tem um ano e pouquinho mais ou menos. E toda vez que eu iniciava o meu processo de emagrecimento, eu não tinha ali um foco. Eu ia pra academia, fazia os meus exercícios, mas eu não me cuidava, tá, gente? Eu não conseguia evoluir. E toda vez que eu começava a pensar, agora eu vou, sempre acontecia algumas coisas e me fazia parar, desistir. E o que acontece, gente? Eu fui ganhando peso, né? Eu fui ganhando peso. Eu tenho muita retenção de líquido também.
E eu fui ganhando peso, e a minha médica começou a ficar preocupada por conta que eu tenho cisto no fígado, tá? Eu sou hipertensa, então a gente não pode evoluir no peso, gente, pelo amor de Deus. E eu tava assim, muitas das vezes, não é o comer que me faz engordar muito, mas sim a ansiedade, né? Então, toda vez que eu pensava, gente, eu tô engordando, cada vez que eu subi na balança e a balança ela só aumentava o peso, eu ficava desesperada, muito desesperada, e a ansiedade batia demais da conta. E quando mais a ansiedade batia, eu ia lá, fazia exercício, fazia zumba, fazia caminhada, fazia um monte de coisa, tomava chá, fazia isso, fazia aquilo, e eu não conseguia perder peso, nem gramas, porque eu estava dominada pelo excesso da ansiedade. Até que chegou um ponto, né, mês passado, na minha consulta, a minha doutora, ela optou por me fazer a bariátrica, porque eu já estava chegando a 100 quilos. Isso mesmo, gente, eu já estava chegando a 100 quilos. E ela optou por me fazer a bariátrica. Porém, gente, eu tenho um trauma. E já faz 12 anos que eu luto com um trauma. Justamente no centro cirúrgico. Aconteceu algo muito grave comigo mesmo, que me fez eu lutar pela minha vida dentro do centro cirúrgico. E quando eu saí, consegui sair do centro cirúrgico e fui pra UTI, enfim, gente, eu me traumatizei. Então, pra mim, encarar o centro cirúrgico hoje, pra mim, não é uma coisa fácil. É uma coisa muito difícil, muito difícil mesmo. Eu tenho muito medo do centro cirúrgico. Só de pensar no centro cirúrgico eu já começo a passar mal, me dá falta de ar, me dá crise de ansiedade. E quando ela falou assim, não, você vai ter um acompanhamento com o psicólogo, enfim, eu falei assim, me dá um tempo. E se vocês quiserem saber o que me causou esse trauma, o que aconteceu comigo de tão grave, vocês deixam nos comentários que eu vou gravar um vídeo pra vocês relatando o que aconteceu, tá? Então eu luto com trauma, gente, há 12 anos. E não é fácil pra você se livrar de um trauma. Enfim, gente. Quando ela falou comigo assim, que vamos fazer essa papelada bariátrica, eu pedi ela um tempo. A minha médica daqui 2 meses, falta 2 meses, e eu falei com ela assim, doutora, até o retorno da consulta, eu vou ver o que eu faço. Eu vou pensar, tá bom? Me dá esse tempo. E foi aonde que eu usei desse tempo, tá? Como uma necessidade na minha vida. Eu usei o trauma como uma forma de me despertar que eu precisava mudar de hábitos na minha vida. E assim, gente, foi uma coisa que... E eu comecei a pensar o que vou fazer, o que vou fazer, o que vou fazer. Então, foi onde que eu decidi ter um foco, né? E uma colega minha, muito abençoada, me apresentou um remédio emagrecedor chamado 11-Cap. É o 11-Cap, vou deixar pra vocês aqui, pra vocês verem. E eu tava num desespero total, e eu falei assim, gente, eu vou tomar esse remédio. E pra quem não sabe, o 11-Cap, ele é a versão em comprimido da tal canetinha 11-Pic. A canetinha, ela tá em torno de R$1.000 e pouco, e é a canetinha. E eu peguei e ela me mostrou o 11-Cap, que tem muita gente perdendo peso com ele, enfim. Eu comprei e comecei a tomar. Gente do céu, eu já consegui eliminar com ele 4 quilos muito rápido. Só que, como eu falo com vocês, gente, o emagrecimento rápido, ele traz um efeito rebote depois. Então eu comecei a trabalhar dessa vez, diferente da primeira vez, com os erros que eu cometi tomando o remédio de emagrecimento lá atrás. Porque eu perdi 10 quilos assim, gente, com 1 semana e meia mais ou menos eu perdi 10 quilos. E eu fiquei só naquilo, entendeu? Eu não me cuidei, não zelei.
achei que o remédio era milagroso. E quando eu parei de tomar o remédio, o meu cérebro acordou pra vida e trouxe o efeito rebote. E eu engordei o triplo. Só que dessa vez foi diferente, porque eu usei a cabeça. Quando eu vi que eu comecei a emagrecer rápido, eu usei a cabeça. Falei assim, gente, esse remédio aqui, ele veio pra me ajudar. Ele veio como um princípio ativo para poder abrir minha mente, que eu consigo emagrecer. Eu não tenho que depender do remédio para o meu emagrecimento. Eu tenho que depender dos meus próprios esforços. Entendeu, gente? E quando eu lembrava que eu tinha que fazer bariátrica, aquilo me dava um impulso de eu tomar a decisão de eu ter um foco no emagrecimento. Então foi onde que eu comecei um processo de 30 dias e poucos, praticamente, né? De ter um foco, ter um objetivo. E eu falava assim, eu não vou focar só no remédio. O remédio é muito bom, tá, gente? Super recomendo. Eu não vou focar só no remédio. O remédio, ele vai ser, como posso dizer, ele vai ser só um contratempo pra mim, uma coisa para abrir a minha mente naquele momento, uma coisa que vai me auxiliar, me ajudar. Mas ele não vai ser o motivo do meu milagre na minha vida. Então eu comecei a tomar ele, eu tomava ele dia sim e passava 2, 3, 4, 5 dias. Não tomava, tá? Porque eu não queria ficar dependente de remédio de emagrecimento. Eu queria ficar dependente do meu próprio esforço. E aí, gente, eu comecei com a ajuda desse remédio, fazendo muitas coisas, eu comecei a diminuir minha retenção de líquido. Eu comecei a urinar muitas vezes, uma secura na boca, comecei a beber muita água. Tá, então eu tomava assim, dia sim, aí passava 4, 5 dias, não tomava. Inclusive, já passou de 30 dias, eu ainda devo ter lá, acho que uns 10 comprimidos ainda pra acabar com ele. E eu já consegui eliminar 10 quilos, tá? 10 quilos ou mais um pouquinho. E o que acontece? Eu comecei a treinar academia, fui pra academia, ia pra academia, tá? E não, vou pra academia. Eu vou todos os dias da academia, gente. Às vezes eu vou 5 horas da manhã, se eu tiver que sair. Às vezes eu vou 7, 9. Às vezes eu vou 3 horas da tarde, mas eu não deixo de ir pra academia. Porque eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, eu preciso perder peso. Só que só academia pra mim também não ia resolver. Então você não pode se contentar no processo de emagrecimento só com uma coisa. Você tem que ser curiosa e buscar outras coisas pra você. Então eu comecei a criar hábitos de tomar chás, que eu não gostava de chá de jeito nenhum, gente. Eu comecei a procurar chás que são diuréticos, chás que levantam a imunidade, chás que acabam com o empanzinamento, entendeu? Então, o que acontece, gente? A minha rotina de emagrecimento, eu vou passar pra vocês aqui agora. O que fez eu perder 10 quilos? Eu levanto pela manhã, eu faço aproximadamente 5, 6 minutos de vácuo abdominal. Porque é uma coisa que eu aprendi também no processo do emagrecimento. Eu comecei a fazer muitas buscas, eu pesquisava muito sobre emagrecimento. Eu tinha muitas curiosidades para saber como que eu poderia emagrecer de uma forma totalmente saudável, sem afetar a minha saúde, sem depender sempre do remédio. Então, tudo que eu pesquisava muito, eu fazia anotações, eu tenho um caderno ali que eu faço sempre muitas anotações. Então, eu levanto de manhã, eu faço mais ou menos 5 minutos de vácuo, tá? E logo após que eu faço esses 5 minutos de vácuo, eu faço aí uma mobilidade. Eu faço mais ou menos 15 minutos. Quando eu faço na academia, eu faço academia. Quando eu não faço academia, eu faço em casa para adiantar, chego na academia e só fazer exercício. Então, eu faço aí em torno de uns 15 minutos de mobilidade, que é o destravamento do corpo, da perna, da coxa, para você conseguir fazer exercício melhor.
E também depois que eu fazia mobilidade, eu preparei pra mim um pré-treino. Esses pré-treinos que estão bombando aí nas redes sociais, eu preparei pra mim também. Aí eu vou e tomo. Se vocês quiserem saber como que é esse pré-treino, vocês também falam, que eu vou deixar pra vocês também tudo anotadinho. Faço um vídeo sobre isso. Eu preparo meu pré-treino, tá? Tomo e vou pra academia. Eu faço mais ou menos 2 horas, 3 horas de academia. Porque eu faço muito cardio. Faço 2 exercícios, vou pro cardio, faço 5 minutos. Faço mais 2 exercícios e faço mais 5 minutos de cardio. Depois que eu acabo os meus exercícios todinho, eu faço a parte de abdominal deitada, faço prancha e depois eu vou pro cardio novamente, faço uns 20 minutos de cardio. Por isso que eu levo em torno de mais ou menos de 2 a 3 horas de academia. Porque eu resolvi perder peso. Eu resolvi levantar o meu alto astral, o meu autoestima. As pessoas me chamavam de gordinha. Eu tava muito gordinha, eu botava uma roupa por causa de frente ao espelho, não me sentia bem, me sentia gorda. Eu tinha um baixo alto astral muito, muito horrível. E o que mais me incomodava não era o meu corpo, era a minha barriga, tá? E aí eu peguei, ia pra academia. Quando eu chegava da academia, eu preparava uma banana. Eu sempre gosto de comer banana, tá? Banana, muita banana. Nanica com flocos, com aveia. Comia. Aí eu fui pesquisar sobre chás, então eu comecei a fazer chás também no período do dia. Eu vou tomando muito chás. Chás de folha de cerola, com com orégano, com loiro, tá? E com chá verde, porque ele é diurético. E a cerola, ela aumenta a imunidade, também é diurético. Ela é uma vitamina C. Então eu tomava muito durante o dia. Eu tomo constantemente chás. Eu acabava de comer, de almoçar, eu fazia um chá específico, que é um chazinho de hortelã com um pedacinho de cravo de canela. Ele é bom você acabar de comer e você tomar esse chá. Acabou de almoçar e de jantar, toma esse chá. Porque ele vai tirar aquele empanizamento que você tem, que a gente fica, né? E elimina os gases. E durante o dia eu ia passando assim. Então, quando dava mais ou menos assim, meio-dia, meio de pouco, eu deitava e descansava. Tirava meu soninho da tarde, tá? Só que minha casa, gente, toda arrumadinha, tá bom? Fazia os meus exercícios de meus deveres de casa, tudo direitinho. Quando dava mais ou menos 3 horas, aí eu começava meu segunda etapa do meu exercício, que é dentro de casa, malhar dentro de casa. Então eu tiro mais ou menos mais aí umas 2 horas para fazer exercício dentro de casa, e você pode escolher qualquer horário do dia para você fazer esse exercício, o horário que você vê que é melhor para você, que é propício para você. Mas faça, gente, é muito bom. Eu pesquiso no YouTube Zumba e eu entro no Zumba. Depois eu pesquiso exercício para pernas, para barriga, abdominais. E nesse meio período também eu tenho diárese. E todo mundo sabe que quem tem diárese na parte do emagrecimento é bem complicado, né? Porque o diárese nada mais, né? Que é o nosso músculo para quem tem filhos, né? E não trabalha e não faz musculação. O nosso músculo ele fica aberto. Então a gente tem aquela pochete abençoada na barriga, que ela é difícil de se perder. Então é isso, gente. Eu obtive o foco. E quando eu vi que eu comecei a eliminar peso de uma forma certa e de uma forma saudável, sem depender daquele remédio. Mas eu tomo, tá? A cada 4 ou 5 dias eu continuo tomando. É como se ele fosse agora, pra mim, eu considero ele como se fosse mais uma manutenção. E sobre a minha alimentação, gente, eu tive que começar a me adaptar, porque eu gostava muito de bobeiras. Então, gente, tipo assim, eu vou emagrecer. Pelo amor de Deus, o maior erro do ser humano é parar de comer tudo ao mesmo tempo. Parei de comer. Vou parar de comer lanche, parar de comer pizza, vou parar de comer doce, vou parar de comer muito. Não é assim.
tá? Eu posso falar por prova própria minha. Não é assim. Ah, vou começar a emagrecer hoje, vou parar de comer tudo hoje. Não é assim, gente. Por quê? Porque naquele momento que você tá animada, que você tá focada no seu emagrecimento, você vai conseguir ficar sem comer tudo que você queria comer. Se você almoçava bem, se você jantava bem, se você comia pizza, comia lanche, tirar essas coisas, você vai conseguir. Só que aí passar 1, 2 semanas, você já não vai conseguir ter mais o controle daquela necessidade que você tem de comer aquilo que você comia. Então, você acaba voltando de novo para trás e comendo aí, que você acaba comendo para recuperar o tempo que você ficou sem comer. Então não é assim, gente. A gente trata a parte do emagrecimento para lidar com as coisas que a gente costuma comer é o desmame. Todo final de semana, gente, todo final de semana eu comia lanche. Eu e meu esposo. Sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo. Porque o lanche aqui é baratinho, tá? A gente tem uma ideia, o X-duplo aqui tava R$ 15, X-duplo. E eu só como X-duplo. Então, todo final de semana eu comi lanche, 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 lanche. Como que do nada eu vou parar de comer o lanche? Então eu comecei o desmame, tá? O que eu faço? Eu como um lanche hoje, aí fica 15 dias sem comer lanche. É o desmame. E aí depois daqui 15 dias eu vou lá e como um lanche, que eu quero comer, tá? E quando eu percebi, o lanche já não me faz falta. Entendeu? Então, às vezes agora, igual eu já consegui ficar 1 mês sem comer lanche, praticamente, e não me fez falta. Mas se me bater aquela vontade de comer lanche, eu vou lá e vou comer. Porque eu sei que aquele momento é aquele momento único que eu tenho. Já não é mais dependência de todo final de semana estar comendo lanche. Eu já fiz um desmame. O meu cérebro já entendeu que eu não tenho necessidade mais de ficar comendo lanche o tempo todo. Às vezes, durante a semana, eu ficava desesperada para comer pizza. Então, eu já passei por esse processo de desmame. A mesma coisa era o almoço. Gente, eu ia almoçar, eu bati uma serra, um pratão. E aí, quando eu acabava de comer, eu tinha necessidade de querer comer mais. Eu ia lá e repetia. Tipo assim, eu sentia que eu tava cheia, mas a ansiedade fazia eu querer comer mais. E o que eu fiz? Eu fui diminuindo, entendeu? Em vez de eu comer um pratão, em vez de eu repetir, eu não repetia. E depois eu fui pausadamente diminuindo a minha comida no horário do almoço. E o que eu fiz? Deu super certo, porque agora eu já não consigo comer muito mais. Então agora sim, eu foco em muitas verduras, muitos legumes. E quando eu vou comer comida também, eu gosto de estar jogando psyllium no meio da comida, tá? Outra coisa é a janta. Eu não ficava sem jantar. Então, eu jantava à tarde e comia muito. E o que eu fiz? Eu passei, então, a jantar mais cedo. Tipo assim, 7 horas, 6 horas. Comecei a jantar nesse horário. Depois de uma semana começando a jantar nesse horário, que eu fui pausadamente diminuindo também a quantidade de comida que eu botava no prato, eu comecei a pesquisar sopas diet, sopas fits. Então eu faço isso hoje, gente. Às vezes eu janto, às vezes eu não janto e não sinto falta, tá? E o que eu faço? Quando eu quero jantar, então ao invés de ir lá bater um prato de comida, eu vou lá no meu freezer e pego a minha sopa diet, que eu preparo pra mim, né? Durante a semana, tipo assim, na segunda-feira eu vou lá e faço aquela sopa diet e coloco nos potinhos e congelo no freezer. Então, eu substituo a minha janta agora, quando eu quero jantar, pela minha sopa diet, né? E assim, gente, e quando eu menos percebi, eu já tinha criado hábitos de coisas que eu não estava acostumada a fazer. E uma delas foi, que eu não estava acostumada a fazer, era parar de comer lanche, comer muita comida,
ficar sem jantar, aquela obsessão de querer toda hora tá comendo alguma coisa, sabe? Então, durante o dia eu como fruta, bebo muita água, tá? Muita gente cria hábitos de beber água, muita, muita, muita água, porque ajuda muito no processo do emagrecimento. Então, eu fui criando hábitos pra mim. Quando você cria hábitos, você cria um controle, tá? E eu notei a diferença. Gente, foram 10 quilos eliminados. Eu entrei na academia com quase 100 quilos. Na verdade, eu tô igual eu falei com vocês, né? Já há quase um ano, mas depois que a doutora falou que eu tinha que fazer bariátrica, que a minha mente abriu. E quando eu fui pesar mesmo, porque eu falei assim, agora isso aqui vai mudar. Eu tava com quase 100 quilos, aproximadamente uns 30, 32, 33 dias mais ou menos. Eu fui pesar, eu tô com 87 quilos. 87 quilos, gente. Então, assim, eu tô muito feliz. Tô com meu alto astral lá em cima. Gente, uma coisa que eu falo pra vocês, seja curioso no processo de emagrecimento, tá? Curioso como? Procura buscar conhecimento do emagrecimento. Procura conhecer o seu corpo. Você precisa dominar ele, porque até então é o corpo que te domina. É a boca que te domina, é a ansiedade que te domina, tá bom? Eu falo com vocês porque eu tomava mistripilina cerca de 12 anos. Eu tomo mistripilina. E a mistripilina, não sei se vocês conhecem, ele é um remédio antidepressivo para ansiedade. E para mim ele é um dos melhores remédios que tem, porque ele não trata só ansiedade, ele trata ossos, ele trata enxaqueca. Então, eu tive uma dependência muito grande na mistripilina. Porém, para emagrecer, ele, contém hormônio, ele me engordava muito, tava me engordando demais. Então, eu consegui, depois de 12 anos, largar a mistripilina. Foram durante 3 semanas de abstinência, porque eu não dormia. Eu tomava mistripilina que 5 minutos ninguém me via acordada mais à noite. Então, eu criei uma abstinência sobre aquele remédio. Eu fiquei umas 3 noites, umas 3 semanas sem dormir, pirulitando dentro de casa, usando. Mas eu falei, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou conseguir. Então, gente, eu consegui. Então, o que eu faço hoje quando eu não consigo dormir? Eu vou lá e preparo um chazinho de erva doce, de camomila. Eu compro na Casa Natural, né? O chá de camomila no saquinho, no pozinho. Eu preparo o chá de camomila com um pouquinho de hortelã também. E tomo e durmo, que é uma maravilha, gente. E também eu fico cansada, né? Porque eu vou pra academia, eu faço exercício em casa, eu cuido de casa, eu cuido de filho. Enfim, a gente fica acabando cansado. Então, você tem que ter um foco, você tem que ter um objetivo e uma determinação. Porque é você que tem que controlar o seu corpo, é você que tem que controlar a sua mente, é você que tem que controlar a ansiedade. Quando você consegue controlar eles e deixar de ser manipulada por eles, porque eu era manipulada por eles, tá? Eu sinto que eles me manipulavam, porque até então eu não conseguia manter o meu foco quando eu era manipulada por eles. Só que agora o jogo virou, então você tem que fazer isso, faça o jogo virar na sua vida. Não desista, tá? Não desista, o processo não é fácil, tá? Mas quando você consegue ver, ali, como eu posso falar, começar a fluir, né? Ah, passou uma semana, eu perdi 2 quilos. Nossa, que legal, né? Eu consegui perder 2 quilos. Gente, é melhor você perder 2 quilos do que você ganhar 2 quilos, tá? 2 quilos você perder é momento, é coisa de você, é vitória, gente. É vitória. Não fica triste porque você perdeu 2 quilos, só perdeu 1 quilo. É melhor você perder 2 quilos, melhor você perder 1 quilo do que você ganhar 1 quilo.
Porque, vamos supor assim, para você perder 2 quilos, se você ganhar, você não ganha 2, você ganha mais. Então, sempre fica feliz com aquilo que você perde, mesmo que seja pouco. Então, eu tô assim, hoje eu tô me amando, tá? Eu tô com meu autoestima lá em cima. Eu sei que eu ainda tenho muito que perder. Eu tô no processo, tá? Eu tô no caminho certo. É isso que eu coloco na minha mente. Eu estou no caminho certo. E o meu processo de emagrecimento, ele vai ser de acordo no tempo determinado, sem aquela pressa, tá? Porque eu não quero um efeito rebote, mas sim eu quero no tempo certo, na fase certa, no tempo que tiver que ser, mas sempre ali confiante que eu estou me esforçando, que eu estou criando hábitos e que eu estou dominando o meu corpo, que eu não estou sendo mais controlada por ele, nem agora é eu que controlo, agora é a gente que tá no controle disso. Primeiramente Deus, depois a gente. Então é isso, gente, foco. Qualquer coisa que vocês tiver dúvidas, gente, presta atenção numa coisa que eu vou falar. Eu, pra emagrecer, é difícil. Metabolismo lento, tá? Ansiedade, diarse, tá, gente? Eu tenho muita dificuldade dentro de casa pra lidar, porque eu tenho uma filha que tem transtorno bipolar, outra tem depressão, então minha vida não é fácil. E isso te complica no processo do emagrecimento. Mas não desista, tá? Não desista. Porque a partir do momento que você tem um foco e você lutar por aquele foco, você está no caminho certo. Eu vou aparecer mais vezes. Vou mostrar pra vocês os chás, a sopa, os exercícios, tudinho pra vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês deixam aqui nos comentários. Beijo!